Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Conosco aqui o Everton Matias, que é assessor especial da juventude do governo. Esteve aqui há uns 2 anos atrás, não foi, Everton? Logo quando assumiu, exatamente. E aí, está voltando agora. Rapaz, 2 anos dá para fazer muita coisa, hein? O que é que vocês fizeram em 2 anos, nesse tempo aí que você esteve e continua à frente da assessoria? Primeiro quero agradecer a TV Gazeta pelo convite, mais uma vez é um prazer estarmos aqui, apresentando um pouco das nossas ações de governo, apresentando um pouco do que é o olhar do governador Tião Viana para essa área tão importante, para esse público tão importante que é a juventude. E nesses 2 anos a gente promoveu a conferência de juventude, promovemos o Expressão Jovem em diversos municípios, nós já estamos na 10ª edição dessa ação itinerante, lançamos o programa Bolsa Estágio, que eu estou aqui hoje para falar disso também, o Festival Instituto da Canção, que foi um sucesso, o primeiro Acre Radical. Enfim, a gente tem um portfólio de ações voltadas para a questão do esporte, o lazer, fomentando o protagonismo juvenil. Ô Everton, mas exatamente nesses 2 anos foi quando explodiu a violência no Acre, e uma violência que tem o jovem, infelizmente, como protagonista. Como é que você vê esse desafio? Exatamente nesse período que você está à frente da gestão, quer dizer, é onde o número de jovens envolvidos com crime é uma coisa assombrosa. Nós estamos vivendo uma realidade que não é uma realidade específica no Acre, é uma realidade a nível de Brasil, né? A questão do extermínio da juventude. Mas cabe um reparo na tua observação. Hoje o jovem no Brasil, e estatisticamente nós temos dados que comprovam isso, ele não é o maior protagonista da criminalidade. Ele é a maior vítima da criminalidade, seja por meio passivo, seja por meio ativo. Se uma análise empírica, a gente não vê idoso assaltando, roubando, sendo preso. O número de jovens é muito maior, pelo menos um dado empírico, o que a gente vê. Hoje a juventude, sobretudo a juventude da periferia, né, você pega o jovem que se envolve com o mundo do crime, com as drogas, esse jovem não é a maioria da população jovem. A população jovem no país, nós estamos falando de um público muito superior a quase 30 milhões, né, no Brasil inteiro. No Acre são quase 200 mil jovens. Então, nós estamos falando de um público, quando você coloca a culpa, a conta da criminalidade na conta do jovem, você está também colocando isso no jovem que está no mercado de trabalho, no jovem que está dentro da escola, né? Acho que precisa ser pensado ações de enfrentamento, o governo do estado está atento a isso, o governador Tião Viana tem trabalhado não só nas questões de caráter repressivo, mas também de caráter preventivo, e é por isso que nós estamos aqui, gerando oportunidades para a juventude, né? Acho que um dos caminhos que a gente tem que enfrentar essa realidade é a questão da oportunidade, do mercado de trabalho. Pois é isso que eu fico me perguntando. Muitos jovens vão para o mundo do crime porque não tiveram oportunidade. Mas nesses 20 anos de governo do PT no Acre, quer dizer, formou-se aí uma geração de jovens que não tiveram oportunidade. Como é que vocês explicam isso? Um jovem que não teve oportunidade, não. Nos governos do PT foi o período mais exitoso para a juventude. E por que essa violência tão exacerbada nesses últimos 2 anos? Não é uma geração fruto dessa política? Não, talvez não seja fruto da política ou de um partido, né? Seja fruto também de uma política errada de segurança pública, de uma estratégia de segurança pública equivocada, que aí não tem a ver com a estratégia local. Eu acho que a questão da política de segurança pública a nível nacional precisa ser revista. Essa guerra contra o tráfico da polícia, contra o ladrão, já provou por A mais B que não vai levar a lugar nenhum. A polícia entrando na favela, atirando para cima, isso não vai funcionar, né? Nós precisamos pensar outras estratégias. Nisso aí eu concordo. Precisamos pensar outras estratégias e rever a nossa estratégia de fazer política de segurança. Você vê os casos no Rio de Janeiro e toda semana aparece um ou outro que gera comoção, né? Mas você vê casos aí de jovens, de crianças que são assassinadas, vítimas dessa guerra da criminalidade, essa guerra contra as drogas, que não acaba com o tráfico, né? E que muitas das vezes o tráfico, por conta das lacunas que a legislação deixa, usa o jovem como instrumento da criminalidade. Então, eu acho que a questão da política nacional de segurança pública precisa ser revista, precisa ser melhor discutida, porque isso tem vitimado a nossa juventude, sobretudo a juventude negra, pobre da periferia. E a gente precisa pensar um conjunto de estratégia que não cabe só aos órgãos gestores de juventude, mas também aos governos como um todo, e o governador Tião Viana está sensível a essa realidade. Mas vamos lá, tem algumas informações positivas também nesse universo. Você falou ainda há pouco das iniciativas do governo. Tem uma coisa que está aí sendo divulgada agora, que é o Festival Estudantil da Canção. Música é um negócio que tem um apelo muito forte com a juventude. Então, eu acho assim que não só o festival, como outras iniciativas do governo, você vai falar, tem esse poder de dar um norte para a juventude. Como é que está sendo trabalhar com essas iniciativas? É isso, nós estamos pensando um conjunto de estratégias para pensar
o fomento, o estímulo ao protagonismo juvenil. E o Festival Estudantil da Canção faz parte dessa estratégia. No ano passado, o governo e a prefeitura, em uma parceria muito exitosa, promoveram a primeira edição aqui em Rio Branco, que foi uma edição de muito sucesso, muitos jovens participaram, e agora o Festival Estudantil da Canção vai percorrer os 22 municípios do estado, na verdade já está percorrendo, a partir do dia 21 agora de junho, começa as etapas classificatórias, nós vamos encerrar no mês de agosto, no mês da juventude, com uma grande mobilização na Concha Acústica, reunindo os principais talentos do estado e premiando com a premiação superior a R$10 mil, né, os primeiros colocados, para poder esse jovem que já cantava, ou que muitas vezes nunca só se apresentava na sua escola, ou talvez até nem cantava, ter a oportunidade de mostrar o seu talento. E isso é uma forma da gente estimular o protagonismo juvenil. Olha só ontem, no nosso último balanço, mais de 600 inscrições no estado. Ou seja, nós temos uma realidade, uma efervescência do protagonismo juvenil por meio da música, e a música é um instrumento disso, que tem se tornado realidade. É uma parceria fundamental que tem feito, através do governo, as prefeituras, a Secretaria de Educação, que tem feito esse festival dar certo. Você citou aí o Bolsa Estágio, que é uma coisa que remunera o jovem, dá uma ocupação para ele, que eu acho que talvez seja a melhor estratégia, né? Ocupar o jovem, dar responsabilidade, dar remuneração, quer dizer, fazer dele um cidadão. Na verdade, hoje o mercado de trabalho cobra uma coisa do jovem que muitas vezes o jovem não tem, a tal experiência, né? E como que esse jovem vai adquirir uma experiência se ele não tem uma oportunidade? Olhando para essa realidade, o governador Tião Viana cria o programa Bolsa Estágio, que é uma iniciativa do governo do estado que visa atender as mais diversas áreas do governo, garantindo a esse jovem que está cursando o nível superior e alguns nível médio, uma oportunidade de poder ter esse contato com a gestão pública, de acordo com a sua área de formação, e a partir daí a gente poder encaminhar esse jovem para o mercado de trabalho. Só do ano passado, quando instituímos o programa em agosto, até agora, mais de 400 jovens já foram contemplados. E agora nós estamos reabrindo um edital um processo de seleção simplificada para atender algumas áreas do governo, pois o processo do ano passado, algumas áreas já zeraram, e até agosto vamos lançar um novo edital do Bolsa Estágio. Nosso objetivo esse ano é que até o final desse ano a gente possa alcançar a marca de 800 jovens contemplados pelo programa Bolsa Estágio. Como é que é ser jovem? Você é um jovem, ser jovem no Acre. Ser jovem no Acre, né? O Acre tem diversas peculiaridades que nos torna, que faz o dia a dia do jovem muito, muito interessante. Aqui a gente conhece todo mundo, né? A gente conhece, se a gente não conhece por nome, a gente conhece de vista, ou até um amigo em comum. Então isso é muito bacana no Acre, porque muitas das vezes a gente fica fácil de fazer amizade, de transitar no meio das mais diferentes tribos que aqui existem. Existe uma questão muito particular aqui, que é esse diálogo próximo. Por exemplo, os esportes radicais. Em São Paulo, no Rio, nos grandes centros, o skate, o patins, o BMX não se relacionam, né? A turma tem um horário específico para andar de bike, um horário específico para andar de patins, um horário específico para andar de skate. Aqui no Acre a gente faz campeonato com essas três modalidades juntos, né? Então, juntas. Então é uma realidade diferente. Tem um processo de acolhimento, de integração que os nossos jovens, sobretudo a nossa população, tem, que é muito peculiar e que é muito bacana, que torna um ambiente de convivência muito agradável. Pois é, Everton, você é um exemplo de um jovem bem-sucedido, bem remunerado, com um horizonte muito amplo, mas o que você diria para aquele jovem que está lá na periferia, que não tem acesso à educação, à saúde, a lazer, porque tem gente assim, pode não ser a maioria, mas tem. O que você diria para esse jovem? Olha, Rogério, eu venho de uma família muito humilde. Meu pai é motorista, minha mãe é vendedora ambulante. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública e talvez eu tivesse tudo para não ter tido uma oportunidade, não ter obtido êxito na vida, né? Em algum momento eu reprovei por 2 anos o meu ensino médio, estava perdido na vida. E naquele momento meu pai ele me colocou para trabalhar numa cerâmica, né? Ele falou, não quer estudar? Beleza, você vai trabalhar numa cerâmica, você não precisa estudar, agora é uma opção sua. E ali naquela experiência que eu tive, eu fiquei 1 mês, né? Eu decidi traçar o meu projeto de vida. Talvez muitas das vezes o que aflige a realidade de alguns jovens é não traçar o seu projeto de vida, né? Eu tracei um projeto de vida e entendi que por todos os esforços que meu pai fazia, era para me ter um futuro melhor, porque ele não é motorista por opção, foi as oportunidades que a vida ofertou a ele. E por mais que hoje muitas das vezes o jovem da periferia, que tem carência, vive uma situação de vulnerabilidade de política pública, eu tenho certeza que o pai e a mãe, na maioria dos casos, se esforçam muito para manter o filho dentro da escola, para poder garantir uma vestimenta. Eu acho que é importante que você, jovem, que vive nessa situação de vulnerabilidade, trace seu projeto de vida, busque ser alguém melhor, busque honrar a sua família. Hoje eu tenho
Sou formado, sou bacharel em Direito, graças a Deus. Tenho a honra de, na minha família, ser o primeiro dos meus primos a ter um diploma de nível superior. E para mim é muito importante ter honrado com meu pai e com Agora minha mãe. você diz uma coisa que às vezes é desestimulada pelo próprio poder público, que essa cultura paternalista do Estado, de ser obrigado a prover tudo, faz com que o jovem fique preguiçoso. Mas em que Você sentido? é uma exceção. Mas em que sentido? No sentido de achar que o esforço e o mérito pessoal não conta para o sucesso. Acho que eu não compreendi. Assim. O que eu quero dizer é o seguinte, você teve a iniciativa de construir o seu caminho. Só que tem jovens que, às vezes, estimulados por essa política paternalista do Estado, acham que o sucesso não depende dele, mas sim do poder público. Veja, Rogério, uma coisa. A gente precisa primeiro compreender para quem que o Estado pensa as políticas públicas. Né? Existe um jovem, eu te falei um pouco da minha história aqui, eu venho de uma família muito humilde, né? E não tenho vergonha disso, mas talvez a política pública precise ser pensada para esse jovem especificamente. É por isso que o governador Tião Viana muitas vezes olha para esse jovem que está em situação de vulnerabilidade social. Veja bem, o jovem que tem uma família financeiramente estabilizada, ele tem uma cobertura familiar que o jovem da periferia não tem. Então, muitas das vezes, ele vai acessar uma boa escola particular, porque o pai vai ter boas condições de pagar. Ele vai ter uma oportunidade de fazer um cursinho pré-vestibular para poder fazer uma prova do Enem, que o jovem de baixa renda não tem. Então, esse jovem de baixa renda é o vetor das políticas públicas. É ele que precisa de estratégias do Estado para poder alcançar ele. É por isso que o Estado, muitas vezes, se coloca numa posição paternalista. Porque a cobertura familiar que o jovem de classe média, do jovem que tem uma melhor condição financeira tem, talvez o jovem de baixa renda não tenha. E aí, cabe ao Estado intervir, garantir e efetivar direitos para esse jovem, para esse cidadão. Muito bem. O Everton Matias é assessor especial de juventude, preparado, viu? Porque aqui o debate foi bom. Mas, o Everton, eu acho o seguinte, que a força que a juventude tem é muito grande. Agora, às vezes, o próprio jovem desconhece isso. Né? Então, o que falta também é um pouco de olhar para si. Né? E é sempre bom conversar com o jovem, que a gente percebe o ânimo, a energia, o gás que vocês têm. Se der um direcionamento e um pequeno empurrãozinho, o jovem vai longe. No meu caso, não foi tão na positiva. Meu pai me colocou para trabalhar numa situação e ali eu percebi que eu poderia construir meu futuro. Ali eu percebi que você decidiu. Eu percebi que o que meu pai queria para minha vida era algo melhor do que aquilo que eu estava me propondo a fazer. Né? E ali que eu tracei meu projeto de vida. Eu quero convidar o jovem que está assistindo o seu programa, que é muito assistido aqui no Acre, para traçar o projeto de vida. Né? A gente está vivendo uma realidade no mundo onde as profissões estão mudando e é importante que o jovem esteja atento a isso. Né? Muitas vezes a gente faz uma faculdade que lá na frente não vai ter aquela profissão. Quando eu questiono, é porque é o seguinte, a gente conta com o Estado naquilo que a gente não tem condição de prover. Certo. Né? Porque eu estudei em escola pública. Sim. Né? Só que eu acho que é bom estimular a vitória, você ultrapassar os próprios limites, ou seja, você ser um protagonista de fato. O jovem precisa ser protagonista, sobretudo no momento onde a gente percebe na sociedade um processo de inversão de valores tão latente que a juventude precisa assumir a linha de frente disso. A gente precisa ser protagonista do nosso tempo. Né? Seja nos governos, seja sendo um bom profissional. Tem um amigo secretário de Educação, Marco Brandão, costuma dizer... Ele vem aqui toda semana, o Marco Brandão. Ele costuma dizer pra gente que é o seguinte, para o jovem, né? Vocês querem ser o quê quando crescer? Não, eu quero ser um bom médico, eu quero ser um bom advogado. Aí ele fala assim, não, acho que você tem que querer primeiro querer ser gente. Querer ser um profissional honesto, um profissional que respeite o próximo. Eu acho que são esses valores tão básicos que às vezes a gente acha que é tão banal que tem faltado. Né? É verdade. E eu quero convidar o jovem a acreditar. Obrigado, Everton. Nosso tempo acabou. Mais alguma informação? Não é isso, eu queria convidar o jovem a acessar o Bolsa Estágio, né? Nós estamos com esse processo de seleção simplificada até o dia 19 desse mês. E é importante ressaltar, Rogério, que muitos jovens fizeram a inscrição pela internet, mas ainda não levaram a documentação até o agente de integração. Por isso que nós estamos reabrindo esse prazo para você não perder essa oportunidade. O Festival Estúdio da Canção é uma realidade, daqui a pouco nós vamos estar no teu município e também com Expressão Jovem e outras iniciativas. É muito bom estar aqui apresentando as ações de governo e eu espero cada vez mais estar mantendo essa relação próxima dos jovens do estado do Acre. Muito bem. O Everton Matias, assessor especial de juventude. A gente vai dar um tempo agora. O Gazeta Entrevista volta em instantes. Até já.
Música